Oi, gente. Antes, vamos pedir o Espírito Santo para estar com a gente? Vinde, Espírito Santo, está no meio de cada um de nós. Vinde adentrar em nossos corações e dai-nos a tua graça. Esteja conosco no começo ao final do vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Adson, como é que foi que você se converteu? O que é que Deus fez na tua vida para você se converter? Antes, eu achava que ficar não era pecado e tudo mais, certas coisas não eram pecado. O que é que Deus fez na minha vida pra eu me converter, começar a seguir a castidade, começar a entrar mais na igreja? Por que que eu tô usando o rosário no meu pescoço? Por que que eu rezo o rosário todos os dias? O que é que aconteceu? O que é que Deus fez? Por que que eu comecei a gravar vídeo? Enfim, my history. Vamos lá. Eu sempre fui da igreja, sempre fui católico, mas não fazia o que o catolicismo, a igreja pedia. Enfim, é por isso que eu estava me distanciando de Deus sem perceber. Mas ia para as missas, os domingos, fazia aquela oração de noite, 8 minutos, 7 minutos, Pai Nosso, Ave Maria, agradecer o dia, mas muito frágil, muito simples. Não adentrava de fato no que o nosso Senhor pedia. Mas enfim, teve um grupo de oração que tava todo mundo louvando, agradecendo a Deus, chorando, tava lá exposto o Santíssimo. E todo mundo lá chorando, agradecendo a Deus, e eu não tava sentindo nada, sabe? E todo mundo chorando e eu sem sentir nada. Depois de um tempo, eu chego e digo: Senhor, se o Senhor existe, permita-me fazer uma experiência contigo, permita-me saber se o Senhor existe ou não. E Deus escutou o meu pedido. Não saiu do jeitinho que eu queria, né? Podia ser uma mensagem, podia ser uma cartinha, mas não. Tem dois jeitos, assim, de chegar mais perto de Deus, ou pelo amor, ou pela dor. Geralmente esse aqui é pros cabeças duras, que nem eu, sabe? Então, Deus, através da dor, foi me moldando. Passei por um momento muito ruim na minha vida. Todo mundo tem um momento ruim na vida. E chegou minha vez de ter, sabe? Então, fiquei muito mal e recorri a Deus. Bendito seja aquela dor, aquele período de dor que te aproxima de Deus. Então, eu cheguei lá na casa da minha avó, eu pedi para ela um texto. Para quem não sabe, a minha avó estava muito doente, mas ela era a mais religiosa da família, ela rezava os textos das misericórdias às 3 horas da tarde. Lembro de muitas viagens que eu fiz com ela. Ela rezava os rosários, ia para as missas, ela realmente gostava, era realmente religiosa, sabe? Mas estava muito doente. Ela não conseguia mais falar, não reconhecia mais ninguém, não piscava mais os olhos, ela se alimentava por tudo, enfim, não convém falar tudo. Mas eu fui lá mesmo assim e pedi um texto para ela. Vó, posso levar um texto? E como ela não respondia, ela não me reconhecia nem nada do tipo, tava na cama, o meu avô chegou e disse: vai, pode levar. Então fui para a igreja, depois da missa estava exposto o Santíssimo, então fui para lá e comecei a rezar todas as contas Pai Nosso, depois todas as contas Ave Maria. Eu não sabia como é que rezava, mas eu estava num momento de angústia, eu estava infeliz, eu estava gritando a Deus para me ajudar. Então eu estava rezando com força a Ave Maria e estava rezando de joelhos. Gente, me dá um desconto, tá certo? Me dá um desconto. Eu não tinha o costume de rezar de joelho, então depois de 10 minutos o meu joelho começou a tremer, eu comecei a tremer, a parte da coxa começou a doer, aqui a parte da lombar, as costas, enfim, 10 minutos, aí eu, vamos lá, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, meu joelho doendo, aí 20 minutos, meia hora de joelhos pedindo, 40 minutos, 42, 45, enfim, foi mais ou menos nessa faixa, eu pedindo, gritando: Senhor, tá doendo, eu preciso de Ti, me ajuda. E tudo Pai Nosso, tudo Ave Maria, tudo língua de Espírito Santo. Eu acho que eu fiz tudo, tente misericórdia de nós, enfim. E Deus escutou. Nossa, Deus escuta. Bendito seja Deus. Eu tava angustiado, eu tava infeliz. E vem uma voz, não é bem uma voz, é uma sensação que você sabe o que é uma voz quer dizer. Com palavras não dá pra explicar. Mas, basicamente, aquele sentimento dizia: abre o Salmo de hoje. E eu, caramba, que estranho.
Que experiência estranha. Enfim, eu fui abrir o Salmo. Por que não Evangelho? Por que não primeira leitura? Mas eu fui abrir o Salmo do dia. E estava escrito: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. Cara, na hora que eu escutei isso, eu senti, sabe? Eu senti no meu corpo, de fato, existe um Deus. De fato, Ele me escutou. Eu cheguei em casa, tudo passou. Depois a minha angústia passou, minha dor passou, tudo passou. Bendito seja Deus. De fato, existe um Deus. Aí eu comecei a ir para a missa na semana, comecei a ir para o Santíssimo e fui meio que agradecer a minha avó. Obrigado pelo texto. Então fui para casa da minha avó com minha mãe, meu avô estava lá. Quando eu mostrei o texto para ela, disse obrigado. Na hora que eu falei isso, ela começou a chorar. Lembrando, ela não reconhece ninguém. E na hora que eu rezo de fato o texto que ela, entre aspas, me emprestou, que eu de fato começo uma vida de oração, começo a me converter e mostro de novo o texto, é como se ela tivesse me reconhecido. E ela começa a chorar, ela me enche os olhos d'água e começa a sair lágrimas. Lembrando que ela não se mexe. Então, basicamente, a gente só viu os olhos d'água e as lágrimas descendo. Minha mãe se emociona, foi um momento forte. Enfim, eu comecei a usar o texto dela na minha mão mais ou menos assim, ó. Às vezes eu até mudava o design e ficava assim, ó. Ah, Adson, como é que você comia? Tcharam. Enfim, basicamente eu usava isso aqui na minha mão direto. Eu pedi pra que eu fosse mais próximo de Deus. Eu pedi que eu me aproximasse mais de Deus, que escondesse a minha face e parecesse mais a de Cristo, que eu pudesse exalar a essência de Deus. Nossa. Aí, como eu disse, tem dois caminhos. Ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Enfim, mas assim, Deus atende o meu pedido, atendeu o meu pedido, mas também não foi da forma que eu estava pensando. Todas as dores de antes voltaram. Eu realmente fiquei num período muito ruim. Eu estava com o coração muito ferido, muitas situações, pessoas feriram no meu coração, sabe? Eu chegava em casa nesse período e minha mãe chegou uma vez e disse: Adson, não aguento mais. Eu não aguento mais te ver assim. Claro, se uma pessoa te ama muito, 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 como minha mãe me ama muito, e ver seu filho sofrendo, triste, também magoa a pessoa, também a pessoa se sente triste, às vezes não aguenta mais. Algumas pessoas naquela época também começaram a falar mal, começaram a espalhar fofocas, mentiras, que também machucam o nosso coração. Outras pessoas começaram, que eu gostava bastante, como se tivesse enfiado uma faca nas minhas costas. Enfim, vai, certo? Vai. São muitas coisas que eu venho falar tudo. A minha avó do texto se foi, morre por falta de oxigênio. De vez em quando tinha algumas faltas de ar, eu rezava o Pai Nosso, Maria e me acalmava. Enfim, foi um período muito doloroso, né? Como eu não consigo falar tudo, mas senão vocês vão ter depressão junto comigo. Tô brincando. Foi um período muito ruim na minha vida, mas bendito seja a dor que nos leva para Cristo. Bendito seja. Tem um santo, eu esqueci o nome, mas vou colocar por aqui, que disse: Feriste, Senhor, feristes o meu coração e eu te amei. Nas escrituras tem mais ou menos assim, eu vou colocar aqui o trecho. Tu feristes, tu me feriste, tu mesmo ata, tu causa a ferida e mesmo a cura. Algo assim, que lindo, eu vou colocar aqui do ladinho. Sabe, mas não que Deus quisesse me fazer sofrer, mas Ele permitiu para minha conversão, sabe? Bendito seja a dor que nos leva para Cristo. Eu pedia também: Senhor, ajuda-me, 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 ajuda-me. Só que parecia que não estava funcionando, parecia que Deus não estava me escutando direito, mas Deus estava. Já sei que Deus existe e Deus ainda é Deus até quando o homem sofre. Que frase legal, né? Deus ainda é Deus até quando o homem sofre. Então eu já sabia que existia Deus, então eu estava indo para as missas, estava indo para as adorações, estava rezando desde a minha primeira angústia, o texto da misericórdia me acompanhou, sabe, durante a minha vida. Deus estava mudando minhas atitudes e uma delas foi a questão do fica. Eu achava que ficar não era pecado. E nessa época, nesse período, Deus muda a minha atitude, Deus muda o meu comportamento.
em uma situação que fica, Deus coloca uma sensação estranha no meu peito. Vou traduzir, não é aquela voz, Adson, não é assim, mas traduzindo essa voz para vocês, que depois eu meditei e tudo mais, traduzindo essa sensação, dizia, isso me desagrada. Sai daí. Eu não te chamei para isso. Tem noção? Sabe aquela mesma pessoa que quando você estava angustiado, te estendeu a mão? Quando você estava implorando no Santíssimo, de joelho tremendo, precisando de ajuda, ele foi lá e estendeu a mão? E agora ele está dizendo, isso que você está fazendo me desagrada, basicamente me fere. Nossa, que isso? E eu depois saí de lá, cheguei em casa, fui pesquisar e tinha lá os pecados contra a castidade. Tal pecado, tal pecado, tal pecado, tal pecado, tal pecado. E isso fere o coração de nosso Senhor. Eu fiquei, nossa, vou abdicar disso por Ele. Para Ele. Para não desagradar e não ferir mais o coração dele. Tem gente que fala, tem muitos pastores. Eu via na época, antes da conversão, eu fui pesquisar, ficar é pecado na internet? Aí tinha um padre dizendo, sim, ficar é pecado. Eu fechei e disse, não quero saber disso não. Enfim, muitas pessoas falam, as pessoas podem até falar, mas você só vai mudar o seu comportamento quando realmente Deus fizer uma experiência com você, pessoal. Vou pegar um exemplo aqui de Santa Faustina rápido. Santa Faustina, minha santa de devoção, do quadro da misericórdia. Santa Faustina, quando tinha 18 anos, já estava ignorando a voz de Deus em uma festa, ela estava dançando, até que nesta festa, ela viu Nosso Senhor, todo chagado, todo ferido, e Nosso Senhor fala para ela, até quando terei paciência contigo? Até quando vai me decepcionar? Ela entendeu do que se tratava lá na festa e tudo mais, e sai, vai pro sacrário, pede perdão. Deus faz uma experiência. Se você acha que ficar não é pecado ou coisa do tipo, pede para Deus te mostrar se realmente é pecado ou não, tá certo? Eu tava pedindo ajuda, eu tava pedindo para que ele viesse e de fato ele precisou que eu largasse esses pecados antes para poder dar o Santo Rosário. Mas antes eu tava numa loja, tá certo? Eu tava na igreja e depois fui para uma loja que nunca abre. Já começou estranho aí. Enfim, eu tava com o meu texto da minha avó e aqui tem uma imagem, ó. Não sei se dá pra ver a imagem direitinho, mas tinha um estante lá de Nossa Senhoras e eu, poxa, fui, não tem uma imagem assim pra mim e tal, eu vou olhar essas imagens de Nossa Senhora e fui tentar pegar alguma parecida com essa. E uma me chamou a atenção, que é essa aqui, ó. Que é parecidinha com a foto. Assim que eu chego em casa, que coloco ela aqui, eu não sou muito de comprar imagem, não era na época. Aí eu coloquei e minutos depois minha mãe chega com uma novena chamada Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Aí eu, cara, eu já vi essa fotinha em algum canto antes. Igual. Aí eu, nossa, que é parecida com isso, nossa. Aí eu fui olhar qual é o nome da imagem, Nossa Senhora do Rosário, e a novena Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Senhor, se eu tá mandando alguma indireta direta pra mim, eu tô ligado, eu tô pegando. Enfim, vou ler a novena. Novena, 9 dias. Então, beleza, qualquer coisa com 9 dias, né? Já comecei assim, 27 dias eu fechei. Não, isso aqui não é novena, como é que tem 27 dias? Mas beleza, o Senhor tá pedindo, eu tô precisando da graça, então vamos lá. 27 dias pedindo e 27 dias agradecendo. Ou seja, 54 dias, quase 2 meses. Esquece. Obrigado, Senhor, foi obrigado pelo aviso, mas esquece. Só que eu lembrei, né, não? Bora. O que precisa fazer nessa novena? São o quê? 5 minutinhos, né? Não. Quem me dera. São tipo uns 15 a 20 minutos de oração inicial. Depois da oração, o Santo Rosário. Depois do Santo Rosário... Ai, caiu. Peraí. Depois do Santo Rosário, uma oraçãozinha final.
Aí eu, beleza, no final das contas, eu disse, eu não sei se eu vou ter forças pra completar, né? Mas eu sei que é o senhor que tá pedindo, então vamos lá. E quer saber? Eu digo mais. Vou fazer tudo de joelho. Às vezes eu fico admirado com a disposição que eu tinha na época, né? Enfim, brincadeiras à parte, tá? Eu tava precisando bastante, tava pedindo pro Nosso Senhor e quis ficar de joelho, fazer a novena de joelho pra mostrar, Senhor, tô aqui. Enfim, primeiro dia. Ó, isso aqui leva umas 2 horas pra fazer, gente. Mas enfim, e tinha a oração inicial, a oração final, pronto, joelhinho acabado. No dia seguinte, tinha que colocar o joelho que estava machucado, que estava acabado, no chão de novo. E assim, por felizes 2 meses, tá certo? Mas calma, vamos chegar lá. Só que tinha uma coisa que eu já sentia no meu coração. Se eu fizesse o texto com alguém, por exemplo, minha irmã no carro e tudo mais, eu podia ficar sentado. Uma coisa boa. Eu acho que é por isso que eu gosto de rezar os textos com as pessoas. Acho que veio por causa disso. Mas enfim, foi-se um dia, foi-se 2. E eu comecei a perceber que na novena existe alguns mistérios. Mas eu fiquei, que mistério é esse? Transfiguração. O que é isso, meu irmão? Transfiguração de Jesus no Monte Tabu. O que é que aconteceu aqui? Continuamos a apresentação de Jesus no templo. Jesus foi apresentado no templo, ele fez alguma apresentação. O que foi que houve? Eu vi que cada história, que cada assim, mistério tem como se fosse uma parte na Bíblia, sabe? Uma historinha na Bíblia. Aí eu lia, nossa, aí fazia o mistério. Lia o mistério, terceiro, o nascimento, lia a parte do nascimento e rezava. O bom é que eu comecei a ler mais os evangelhos e a partir daí, pronto, eu comecei a ter gosto de ler a Bíblia, sabe? E cada um dos evangelistas fala um detalhe assim que o outro não fala. O que é que Jesus falou no Monte Tabor? Teve um dos evangelistas que não disse, mas o outro já disse o que foi tratado na conversa. Nossa, que eu fui juntando as peças, que legal. E Deus também pediu, eu acho que foi no 4º dia, 5º dia, não lembro direito, tá bom? Mas foi no comecinho, que Nosso Senhor pede para eu rezar por aquelas pessoas que me feriram, aquelas pessoas que me machucaram, aquelas pessoas que estão me ferindo na época. E ele pede para que eu reze por elas, e o que? Como de joelho na novena, pedindo céu para essas pessoas, pedindo bem para essas pessoas. No começo, eu fiquei assim, foi meio forçado. Foi na parte da Ave Maria, rogai por nós, pecadores. Eu imaginei as pessoas como se tivessem várias cadeiras, né? As pessoas que me feriram, me fizeram mal. E estavam me fazendo mal também. E rogai por nós, rogai por tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal. Ia citando os nomes na cabeça na oração. Dá-lhes o céu, dá-lhes o bem. No começo foi muito forçado, mas atendi o que o Senhor, nosso Senhor pediu. Foi se passando os dias e ao longo dos dias meu coração foi mudando. Eu comecei a, de fato, querer o que eu estava falando. O céu para aquelas pessoas, o bem para aquelas pessoas, transformar o coração delas dar mais amor, dar Espírito Santo. E eu, nossa, comecei a, de fato, mudar meu pensamento. Isso foi loucura. Mas, enfim, parecia que Deus não estava me escutando. Então eu cheguei, Senhor, quer saber? Vou rezar agora 2 rosários por dia. Mas enfim, o segundo não era de joelho. Já coloquei esse aí, ó. O segundo, ó, não é de joelho. Então, beleza. Aí foi indo e, Senhor, o Senhor não tá me escutando, o Senhor não tá me escutando, o Senhor não tá me escutando. Chegando mais pra frente na novena, o Senhor, vou fazer jejum. Parece que ele colocou no meu coração a ideia de fazer jejum. Então, vamos lá. Nunca tinha feito jejum, sabe? Não direito. Então fui lá, passei meio dia sem comer nada. Aí eu saber, quero que o Senhor me escute, eu quero que o Senhor me atenda. Então foi um dia de jejum, consegui fazer 24 horas. Chegou nas 24 horas, eu
vou mais. Vou mais. Eu já tava com dor de cabeça, minhas pernas já estavam doendo, porque eu tinha que fazer as orações de joelho e tudo mais, enfim. Vamos fazer mais, vamos fazer o segundo dia. Aí eu fiz o segundo dia, eu já cheguei no meio dia, já meio cambaleando, os olhos mais fracos, sabe, assim, mais deprimido. Me dá um desconto. Foi a primeira vez, tá certo? Eu fiz assim um jejum desse porte, desse jeito. Primeira vez, me dá um desconto, tá certo? Aí minhas pernas já estavam doendo, porque era muito esforço as horas de joelho. Aí tem que, assim, tipo, desce uma parte aqui da coxa, atrás da coxa, as costas. Enfim. E foi até eu cheguei de noite, já tudo acabado, morrendo de fome, já tava imaginando pizza. Eu cheguei no meio da capela, já imaginando pizza, imaginando um camarãozinho internacional, sabe? Delícia demais. Já tava imaginando mil coisas. Aí, o armazenamento ficou cheio. Mas enfim, passei o segundo dia todo de jejum. O terceiro dia fui com as pernas como se fosse se arrastando, sabe? Sem forças, e eu puxando, mas enfim. Foi o terceiro dia sem comer nada. A única coisa que eu comia era a hóstia da missa, Nosso Senhor Jesus Cristo, que eu comungava e pronto, e bebia água. Só isso durante o dia, tá certo? Bom, legal que eu tava me alimentando de água e Jesus Eucarística, né? Chegou no final do terceiro dia, eu até pensei em fazer o quarto dia de jejum, só que minha mãe disse, não, basicamente você vai morrer. Não, claro que não ia, né? Mas chegou no terceiro dia, no final do terceiro dia, esperei dar 00 para chegar no quarto dia e comi a primeira colherada de comida. Nossa, eu me emocionei, dei louvor a Deus, graças, enfim. Isso já era no 21º, 24º dia, já tá no final. Mas durante toda essa primeira parte da novena, eu fiz muitas vezes lá no Shalom, bendito seja Deus que deu esses planos pro Shalom. Porque eu cansei de ir pra lá, pra ir pro Santíssimo pra Jesus Eucarístico, Santíssimo Sacramento. Loucura, eles fazem 24 horas de adoração perpétua. Se você tiver meia-noite querendo ver Jesus, você vai pra lá, sabe? É uma coisa surreal. Sabe aquele mesmo Santíssimo que eu não dei muito valor antes da conversão? Aquele mesmo Santíssimo que diante dele Jesus me deu a palavra de esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido e o Senhor libertou de tanta angústia. Nessa novena, em frente a esse Santíssimo, eu fiz vários rosários diante dele, certo? E cansei já de fazer toda a oração do rosário de joelho, meus joelhos acabaram, eu me lembro da dor de levantar, a dor de andar até o carro. Na hora que eu fechava a porta do carro, eu começava a chorar. Mas um choro de uma sensação no fundo boa também, misturado com tristeza, misturado com angústia, e começava a chorar. Isso já era padrão, sabe? Ia lá, ia no Santíssimo, rezava o Santo Rosário em frente ao Santíssimo, fechava a porta do carro, começava a chorar. Mas é muito bom, é muito forte essa oração do Rosário em frente ao Santíssimo Sacramento, e muito obrigado, Shalom, por permitir isso, vocês basicamente abençoaram a cidade, sabe? Porque muitos vão pra lá pra adorar Jesus Eucarístico. E tem uma frase de um santo que diz, eu vou colocar o nome do santo, eu sempre esqueço os nomes, eu disse já. Nenhuma força resiste à oração do Rosário no Santíssimo Sacramento. Certo? Enfim, e chegou já nos últimos dias da novena, da primeira parte, eu fui pra missa. Nossa, essa missa me marcou muito. Na hora que eu não sei nem se o padre já chegou no altar. Eu acho que antes do sinal da cruz, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, para começar a missa, eu já tava chorando. Na hora que ouvi o cântico assim de entrada, eu já tava chorando. E eu tava na primeira fila, sabe? Minha mãe tava servindo lá na frente, e eu não gosto de chorar assim na frente da minha mãe e tudo mais. Não sei, porque eu sei que ela vai se sentir triste. Mas não deu para segurar, eu tava na primeira fila da missa, chorando, sem conseguir segurar o choro. Mano, que vergonha. Segura esse choro, só que eu não conseguia, eu ficava soluçando, sabe? Estranho isso, minhas lágrimas descendo, parece que eu tava me acabando lá. E minha mãe, lá na missa servindo, viu e começou a chorar também na missa. Foi 1 hora de missa, 1h30 de missa, 1h20, foi 1h30, 1h20 chorando. Eu creio que tava falando da cura de um cego, a cura de alguém. E eu tomei posse, assim como se fosse pra mim aquela missa, sabe? Que Deus me atendeu e tudo mais. Que bênção. Pra encurtar aí a história, tá certo? Deu tudo certo. Fechei a primeira parte, recebi a graça que tanto pedi. Na segunda parte agradeci a Deus. E mais ou menos nessa época, Deus me colocou em um deserto.
Não sei se foi antes ou depois de eu ter começado a segunda novena, porque, gente, eu descobri que Maria tá lá no céu intercedendo por a gente. A intercessão dela é real. Então eu já fiz umas 8, 9 novenas dessa, entendeu? Cada novena dessa é 2 meses, aí você tira. Surreal. E já alcancei muitas graças, sabe? Tinha alguém que tava preso a cometer suicídio com a faca na mão. Eu com o cara no telefone, eu tô com a faca na mão, vou me cortar, vou me matar. Enfim, fiz a novena pra ele, pra que ele tivesse experiência com Deus. Ele teve de fato essa experiência com Deus. Ele tá, alguns dias depois de eu terminar a novena, ele estava lá de frente ao Santíssimo, agradecendo, chorando, louvando, uma sensação muito incrível. Eu também pedi, foi a segunda novena essa aqui, que eu pedi a graça da castidade, para que se eu viesse a ter uma futura esposa ou namorada, que a gente seguisse a castidade do jeito que o Senhor quisesse, para que não ferisse o coração de Jesus. Porque se for da tua vontade que tivesse esposa, porque vocês vão ver, eu posto em outro vídeo sobre a minha dúvida não de ser padre, como eu fui para eu explico isso em outro vídeo, tá certo? Se vocês viram um chiado é porque tá chovendo, tá certo? Enfim, depois da novena, se bem que eu já tava meio que usando durante a novena o rosário, mas eu continuei a usar depois da novena o rosário no pescoço mais ou menos assim. Grandão, né? Às vezes eu fazia isso aqui também. E sim, ia pra rua, ia pra faculdade, ia pra todos os cantos desse jeito. Durante um ano, tá certo? E Deus me colocou num deserto, sabe? Me afastou de muita gente, meio que fiquei sem Instagram durante um ano, sabe? Deus foi tirando um deserto diferenciado, sabe? Esse deserto, rezando todo dia, o rosário, fazendo as novenas, muito adoração no Santíssimo, eu comecei a, também lendo as Sagradas Escrituras, comecei a caminhar de fato com Deus. Deus ia mudando mais ainda minhas atitudes, fazendo mais reforma ainda durante esse ano. E claro, durante esse deserto, assim como as pessoas também murmuraram lá no deserto com Moisés, eu também murmurei. Mas não lembro se foi expressamente falando, mas pensando comigo. Antes no mundo eu tinha isso. Antes do mundo eu saía para tais cantos. Antes do mundo eu tinha companhias. Eu tô só aqui, eu tô só. Antes eu tinha isso. Antes eu tinha Instagram. Antes eu tinha TikTok. Sim, eu fazia alguns TikToks antes, tá certo? Mas conteúdo mundano. Eu tinha certas curtidas, eu tinha isso aqui, eu tinha isso aqui. Aí eu lembrava, não, mas Deus fez muita coisa boa. Te acalma. É melhor estar aqui. E eu ficava nessa durante um tempo, sabe? É normal, tá certo? A gente tem essas lutas. E Deus me preparou durante esse ano, sabe? Foi um ano de mudança. Às vezes você encontra uma pessoa que ela tá diferente, porque se passou um ano muda a vida de uma pessoa. E Deus me mudou completamente. Deus, mais ou menos no meio do ano, sabe? Ele colocou no meu coração para eu começar a evangelizar pelo TikTok, sabe? Evangelizar. E eu... Será que Deus pedindo? Não quero aparecer, não quero ficar gravando coisa, não quero. Aí, quando foi mais ou menos em agosto, se martelando no meu coração, aí em agosto, beleza, vou gravar uns vídeos, só não vou aparecer. Eu vou colocar nos cenários, vou colocar as legendas, vou colocar uma música e tal. Aí foi. Os meus primeiros vídeos lá no TikTok, depois nessa época, foram 4 vídeos que eu fiz desse mesmo modelo. Rezei por eles e tudo mais, mas parecia que Deus não tá querendo muito desse estilo, não. Aí eu me deixei off. Fui caminhando, e esse sentimento no coração. Aí eu fiz a minha consagração a Nossa Senhora. Comecei a fazer a consagração de Nossa Senhora, né? E depois que eu fiz a consagração, que eu terminei, mais ou menos em outubro, a consagração, dia 12 de outubro, Nossa Senhora assim, me empurrou, sabe? Como se ela me ajudasse, ela tivesse intercedido por mim, sabe? Eu precisava terminar a consagração para poder começar a evangelizar. Aí eu comecei a pensar no vídeo, comecei a pensar e tal, e muito nervoso. Eu lembro, eu tava bem aqui ajoelhado, esse quadro tava ali de frente ao quadro, ajoelhado, Senhor, e me tremendo todinho. Aí se eu não postar agora, eu não posto. Aí eu rezei, fui pra missa, rezei, e fui lá e postei.
E deu muito certo. Aí, a partir daí, eu acho que vocês já pegaram um pouco aí da história. Então, foi isso, tá certo? Moral na história. Jesus Eucarístico, vá, adore o Santíssimo Jesus Eucarístico, peça a intercessão de Maria, reze o rosário e confie em Deus, tá certo? É isso. Tcharam! Tchau, gente. Deus abençoe. Ah, e eu fiz nesse mês a consagração a São José. Lindo, lindo, lindo. Enfim, até mais. Eu espero gravar mais por aqui no YouTube, tá bom? Tchau, gente.